Olha, a inteligência artificial está se espalhando pelas empresas que nem fogo em mato seco. É rápido, é poderoso e, vamos ser sinceros, é bem caótico. São várias equipes usando dezenas de modelos diferentes, os custos explodindo sem aviso prévio e dados sendo enviados para lugares que ninguém tem a menor ideia de onde são. Vira uma verdadeira selva digital. Hoje, a gente vai analisar a peça-chave que pode finalmente trazer um pouco de ordem para esse caos. E vamos começar já com uma afirmação bem forte, para não dizer polêmica. A tese central da nossa análise de hoje é essa aqui. Sem um ponto de controle unificado, o investimento em IA não é só ineficiente, ele é um convite aberto ao desperdício e ao risco. É uma afirmação pesada, eu sei, mas a gente vai provar o porquê dela slide a slide. Então, esse aqui é o nosso mapa do tesouro para hoje. Primeiro, vamos diagnosticar o problema, o tal do IA espaguete. Depois, a gente apresenta a solução, que é o Gateway de IA, e vamos dissecar o que ele faz, como ele economiza dinheiro de verdade, o papel fundamental dele na segurança do futuro e, para fechar, um choque de realidade importante. Bora lá! Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. O problema tem até nome: IA espaguete. Imagina só o cenário. Dezenas de aplicações e desenvolvedores diferentes se conectando direto com um monte de modelos de IA. OpenAI, Anthropic, Google, Cohere, o que for. Cada um por si, sabe? O resultado é uma teia toda emaranhada de conexões, sem nenhuma governança, sem visibilidade, sem controle central nenhum. E quais são os sintomas dessa arquitetura bagunçada? Primeiro, os custos. Eles são tipo fantasmas, só aparecem na fatura no final do mês, quando o estrago já está feito. Segundo, não tem como garantir que a tarefa certa está usando o modelo mais barato e eficiente. Terceiro, se um provedor de IA cai, a sua aplicação para junto com ele. E o mais perigoso de todos, dados sensíveis de clientes ou da própria empresa podem vazar para modelos externos sem nenhum filtro, criando um pesadelo de segurança e conformidade. Então, a solução é um gateway, certo? Simples. Mas, calma aí, não é a mesma coisa que aqueles gateways de API que a gente já usa há mais de uma década? A resposta é um sonoro não. E entender essa diferença é o ponto de virada para qualquer estratégia de IA que se preze. O Gateway de IA não é um simples porteiro que fica olhando o tráfego passar. Ele é, na verdade, uma camada de inteligência que fica entre as suas aplicações e os modelos de IA. Ele não vê só requisições de rede, ele entende o conteúdo, o prompt, e ele opera com base na moeda que realmente importa nesse universo de IA generativa, os tokens. E o que é realmente fascinante nessa comparação é o contraste. Um gateway de API tradicional se preocupa com quantas requisições por minuto estão sendo feitas, já um gateway de IA se preocupa com quantos tokens estão sendo consumidos e quanto isso custa. O cache tradicional guarda respostas idênticas. O cache de um gateway de IA, o tal do cache semântico, é muito mais esperto. Ele entende o significado da pergunta. Se duas perguntas diferentes têm a mesma intenção, ele pode dar a resposta da segunda vez sem gastar um único token. É uma mudança de paradigma total, né? Agora que essa diferença ficou bem clara, vamos ao que interessa. O que essa ferramenta faz na prática? Quais são as funcionalidades que transformam a IA de um monte de APIs soltos e desconexas numa capacidade de plataforma centralizada, segura e principalmente auditável? E aqui a gente vê o poder disso de forma brilhante. Os desenvolvedores passam a interagir com uma única API, a do Gateway, e ele se vira com o resto. Ele pode, por exemplo, rotear tarefas simples para um modelo mais barato e rápido e tarefas complexas para um modelo super potente, tudo de forma automática. Ele conta cada token, bloqueia dados pessoais antes que eles saiam da sua rede e, o mais importante, cria um registro de absolutamente tudo o que acontece. Tudo isso é tecnicamente impressionante, mas e o dinheiro? Como é que essas capacidades todas se transformam em retorno sobre o investimento? Vamos agora para a conversa que realmente interessa para qualquer líder de negócio. O impacto visual aqui é bem direto, né? Para qualquer aplicação com perguntas repetitivas, tipo um chatbot de atendimento ao cliente, o cache semântico tem um efeito demolidor nos custos. Em vez de pagar para o provedor de IA toda vez que uma pergunta parecida é feita, o Gateway responde da própria memória a um custo de 0 tokens. E os números são bem concretos. A gente está falando de uma redução de 20 a 40% nos custos de inferência só com essa funcionalidade. Para uma empresa com alto volume de interações, isso se traduz em centenas de milhares ou, quem sabe, até milhões de reais por ano. E aqui está um dos maiores medos de quem gerencia a IA. O susto com a conta no fim do mês, o famoso bill shock. Um bug simples, um loop infinito no código e a fatura de IA pode explodir.
O Gateway funciona como um disjuntor de energia. Ele permite definir orçamentos por projeto, por time, por usuário e corta o acesso automaticamente antes que o erro de um desenvolvedor vire um desastre financeiro. Além da economia direta, tem um ganho de produtividade que é gigantesco. Os engenheiros param de gastar tempo implementando lógicas de retentativa, observabilidade e integração para cada novo modelo de IA. Eles se conectam a uma única porta, o Gateway, e conseguem trocar ou adicionar modelos novos em questão de minutos. Isso acelera a inovação de um jeito brutal. E se tudo que a gente viu até agora já parecia crucial, vamos elevar o nível do risco. A gente está saindo da era dos chatbots que só leem e respondem e entrando na era dos agentes autônomos. Agentes que agem no mundo digital e com grandes poderes vêm riscos exponencialmente maiores. Pensa bem na diferença. Um chatbot responde perguntas. Um agente autônomo, por outro lado, pode acessar o banco de dados da empresa, pode enviar e-mails em nome da companhia, pode executar código e interagir com outras ferramentas. A superfície de ataque e o potencial de dano simplesmente explodem. Essas são as ações concretas que um agente pode tomar. Cada um desses pontos é um vetor de risco gigantesco se não for controlado de forma rigorosa. Como garantir que um agente não vai vazar a base de clientes inteira ou executar uma transação financeira maliciosa por engano? A resposta é governança granular. O Gateway de IA se torna o ponto de controle de segurança, aplicando a IA aquele princípio do menor privilégio possível. Ele define exatamente quais ferramentas um agente pode usar e a quais dados ele pode ter acesso. Se por acaso um agente for comprometido, o Gateway age como uma barreira de contenção, limitando o estrago e impedindo um desastre em larga escala. Depois de tudo isso, é hora de um banho de realismo. A tese inicial continua irrefutável. Um gateway de IA é sim uma peça fundamental. Mas, e isso é muito importante, ele não é uma solução mágica, uma bala de prata. Implementar um exige mais do que só tecnologia, exige estratégia. Vamos quebrar 2 mitos. Primeiro, o de que é só instalar e pronto, tudo funciona. A verdade é que a tecnologia é a parte fácil. O trabalho de verdade está em definir as políticas. Quais equipes podem gastar quanto? Quais modelos são aprovados? Quais dados precisam de proteção? Segundo, o mito do impacto zero na performance. Cada camada de controle e segurança adiciona alguns milissegundos de latência. É uma troca consciente que se faz entre velocidade e governança e que precisa ser gerenciada. E com isso, a gente chega na pergunta final. Uma pergunta que, na minha opinião, toda organização deveria estar se fazendo agora mesmo. A forma como a IA está sendo construída hoje, ela está criando uma plataforma sólida para o futuro ou está silenciosamente acumulando um passivo técnico e de segurança gigantesco? Porque o caos que não é controlado hoje vai ser a crise que vai ter que ser remediada amanhã a um custo muito, mas muito maior. A escolha está sendo feita agora. Obrigado por acompanhar.